Lay down your soul to the gods rock and roll. Entreguem suas almas ao Deus do rock and roll. E como vocês sabem, o pai do rock é o diabo, então deixem-se levar pelo demônio, ou mais precisamente, pelo Venom, o pai do black metal, ou mais do que o black metal. A primeira banda a praticar o metal extremo, ao dar origem a uma sonoridade que vai gerar o power metal, o black metal, o thrash metal e o death metal. De fato, o Venom é precursora de todos esses gêneros do heavy metal. E, apesar dessa importância histórica, é possível, né, gostar do Venom independente disso. E, de fato, o Venom é a minha banda favorita entre todas as 30 bandas que eu pretendo comentar nesta série em meu canal. Hoje, então, eu vou falar dessa banda que foi formada na Inglaterra, na cidade de Newcastle, mais precisamente no final dos anos 70, em 79. Inicialmente era um quinteto, né? Mas depois foi reduzida a um trio, a um power trio, né? Tão conhecido como o Power Trio do Motorhead, formado por Cronos, Mantas e Abaddon. Bem, embora o Venom seja bastante conhecido entre aqueles que gostam do metal extremo, metal mais pesado, o death metal, o thrash metal e o black metal, o Venom é menos conhecido do grande público. Então eu vou primeiro apresentar em linhas gerais a trajetória dessa banda, que passou por diversas modificações, e depois eu vou comentar quais são os meus discos favoritos dessa banda, começando do pior até o melhor. Ok? Então, primeiro apresentando a banda em ordem cronológica. Primeiro disco que a banda lançou foi em 1981, Welcome to Hell. Em 82 sai o segundo disco e talvez o mais importante, black metal. Não apenas por ter dado nome ao gênero, mas porque, de fato, nesse disco, a banda alcançou uma sonoridade que a fez se tornar legendária no âmbito do heavy metal. Depois de anos de sucesso, lançando singles, lotando arenas, ou melhor, grandes palcos no mundo, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, a banda lança em 1984 o disco At War with Satan, um disco que contém uma faixa assustadora que no LP original em vinil ocupava todo o lado A, que é justamente a faixa título e que é uma das músicas mais extremas compostas nos anos 80. Muito bem. Depois, o Venom lança, em 1985, esse álbum, Possessed, que é um disco que não foi tão bem recebido pela crítica, e a banda, de fato, começa a entrar numa crise, numa decadência com a saída do guitarrista Mantas, né? Em seu lugar, vem dois guitarristas, Mike e Jimmy, né, que tocaram nesse disco aqui, lançado em 1987, o Calm Before the Storm. Antes do lançamento desse disco, né, a banda também se apresentou no Brasil no final de 86, né, num show bastante célebre, né, apesar de muito controverso também. A banda veio numa turnê com o Exciter. Após o lançamento desse disco em 87, né, por conta justamente do insucesso desse disco de 87, que já apresentava uma sonoridade modificada, talvez tentando alcançar um público mais amplo, com uma sonoridade mais comercial, a banda acaba se dissolvendo, sendo reunida novamente alguns anos depois por Abaddon, Mantas e dois novos membros, o guitarrista Al Barnes e o vocalista, o frontman, vocalista e baixista Tony Dolan, o Demolition Man. E é ele que assume os vocais nesse disco lançado em 1990, Prime Evil. É um disco que
apesar de ser muito bom, né? Um disco que hoje muitas pessoas que escutam heavy metal, música pesada, consideram esse disco tecnicamente excelente. De fato, ele é muito bem produzido, né? E muito bom, pesado, mas ele passou desapercebido pelo grande público, né? E o Venom deixou de ser a banda importante que era no início dos anos 80 para se tornar apenas mais uma banda de heavy metal nos anos 90. Eles lançam ainda Temples of Ice em 1991, esse disco aqui, e The Wastelands em 1992. Ainda com essa formação, né? Com The Demolition Man e All Barnes. Mas aí a banda acaba se dissolvendo, né? Por conta de não conseguir, digamos assim, se impor como um nome importante do metal. Até que em 1996 a banda se reúne novamente como um trio e lança esse disco aqui, Casting in Stone, em 1997. É um disco muito bom, que recupera a sonoridade da era clássica, que contém, além disso, um disco bônus em que a banda regrava os seus clássicos, volta a tocar em arenas, né? Volta a chamar a atenção, lança no ano 2000 um disco excelente chamado Resurrection, não mais com Abaddon na bateria, mas com o irmão do Cronos, né? que assume o nome Anton, e depois da saída de Mantas, né, a banda volta em 2006 com um disco chamado Metal Black, que já pelo título tenta, né, recuperar a aura clássica. Mas aí, de fato, né, com uma nova formação que contém inicialmente, além de Cronos no baixo e no vocal, contém Larrange como guitarrista e Anton, o irmão de Cronos, ainda toca nesse disco, e depois, a partir desse álbum, depois do Hell, né, que é lançado ainda em 2008, a partir de 2011, com Fallen Angels, assume a bateria um rapaz chamado Dante, né? E é esse trio que continua até hoje, né? Daí a banda lançou, além desse Fallen Angels, mais 3 discos de estúdio, né, 2 discos, perdão, From the Very Depths, em 2014, e Storm the Gates, 2018, o último álbum lançado. Muito bem, e essa é uma trajetória, portanto, um tanto estranha, porque se você compara os discos recentes do Venom, né, esses 2 últimos, por exemplo, com um disco como Wastelands, ou todos os discos da era Tori Dolan, né, Demolition Man, né, que veio do Atomcraft para o Venom, são bandas completamente diferentes. Nenhum membro que está num disco está no outro, né? E aí surge até algumas coisas estranhas, como o fato de uma banda ter, como Venom, ter 2 canções com o mesmo título, absolutamente diferentes, gravados por instrumentistas diferentes. Então, no álbum The Wastelands, de 92, nós temos a faixa Crucified, né? E no disco de 2014, nós temos uma outra faixa chamada Crucified, crucificado, né? E nenhuma delas tem nada a ver com a outra, são completamente diferentes, os discos são bem diferentes, e isso torna, né, o julgamento sobre a produção discográfica da banda bastante difícil. Mas o mais importante é, de fato, o legado do Venom como precursora do metal extremo, né? Uma banda que surgiu querendo ser mais diabólica e satânica que o Black Sabbath, mais pesada que o Motorhead e com shows mais pirotécnicos que o Kiss. De certa forma, a banda conseguiu fazer isso no início dos anos 80.
né? Uma fama tão grande que o Venom tinha como banda de abertura dos seus shows o Metallica, né? O Metallica começou abrindo para o Venom, né? Mas hoje, né, o Metallica consegue encher um estádio como o do Morumbi, né? Mesmo com ingresso na média de R$ 500, enquanto o Venom, né, se vier ao Brasil, dificilmente consegue lotar um lugar que contém mais de 1.000 pessoas. Infelizmente, apesar, né, do fato de que hoje o público que aprecia o metal extremo ser bastante grande no mundo todo e particularmente no Brasil, onde a cena é particularmente forte, como eu vou falar ao longo desta série. Muito bem, tendo dito essas palavras, eu vou passar agora para uma análise crítica dos discos, né, em que eu vou falar desses discos de forma um pouquinho mais detalhada, e vou apresentar quais são aqueles discos que eu considero os melhores na discografia da banda. Muito bem. Começando, então, do pior ao melhor, vocês vão ver que, dessa vez, a discografia ela vai seguir quase que uma ordem cronológica ao contrário, né? Os piores são os mais recentes e os melhores são os primeiros, né? Mas não necessariamente numa ordem muito estrita, vai intercalando um com o outro. E vamos lá, são 15 álbuns, portanto, em 15º lugar eu coloco justamente o último, Storm the Gates, de 2018. É um disco, né, como os dois últimos, são mal produzidos, né? Não tem uma grande inspiração na composição das músicas, não tem nenhum instrumento que chama atenção, nenhuma novidade, nem nas concepções, nem nas letras, nada, né? Então, é claro, uma outra faixa dá para destacar, por exemplo, desse Storm the Gates, talvez a faixa 5, Dark Knight of the Soul, a faixa 12, Immortal, e a 13, que é a faixa título, e quase nada mais. Assim como From the Very Depths, de 2014, que fica em 14º lugar, logo na sequência. Um disco que também não apresenta grandes inovações, apesar de alguns momentos interessantes, um pouco mais interessantes, como Long-Haired Punks, né? Uma faixa que mostra um pouco qual é a pegada da banda, né? A banda que se pretendia mais pesada que o Motorhead, na verdade era muito influenciada, mais até do que o Motorhead, pelo punk rock, né? No final dos anos 70, né? Bandas como Sex Pistols, Clash, e de uma forma mais radical, elas uniram esse, digamos, peso e desrespeito, digamos assim, às normas cultas da musicalidade padrão, com uma linguagem mais direta, satânica, sem rodeios, sem boas maneiras, sem nenhum tipo de autocensura, sem nenhuma concessão, digamos, à moral e aos bons costumes. E é isso que fez a banda se destacar, né, como a primeira a praticar um tipo de rock and roll mais extremo, né? Desse disco de 2014, eu destaco a primeira faixa, Eruptus, a própria Crucified, que eu mencionei antes, Stigmata Satanas e Mephistófeles. Em 13º lugar, para variar um pouco, eu vou falar de The Wastelands, que é o disco mais fraco da era Tony Dolan. Tá? É um disco muito elaborado, em que a banda realmente estava preocupada em apresentar uma sonoridade de qualidade. A primeira faixa, Cursed, é muito boa. Riddle of Steel, né, um power metal dos anos 90, muito bem executado. Shadow King, Wolverine, no final até uma balada chamada Clarice, né? Enfim, um disco bastante diferente de tudo que o Venom fez na sua trajetória. Não é um disco tão ruim, mas também não é um disco bom.
daqueles assim que eu teria na minha coleção se eu não fosse um colecionador, especialmente dessa banda, que é, como eu disse, a minha favorita, apesar de ter uma discografia bastante irregular. Em 12º lugar, eu vou mencionar esse álbum aqui, Hell, de 2008. Logo depois desse disco, né, a banda veio ao Brasil, já não contando mais com o irmão do Cronos na bateria, o Anton, mas o Dante. E desse disco eu destaco algumas faixas, Straight to Hell, né, a primeira, que é muito boa, Evolution, Devolution e Blood Sky, né? Esses são os grandes momentos de um disco que também não é muito bem produzido, né? É verdade que os discos do Venom, em geral, né, eles se notabilizaram, mesmo os clássicos, por não terem uma boa produção. Mas, digamos, o descuido na produção, nos primeiros discos, deu origem a uma sonoridade original, e por conta também da força das composições, os discos se tornaram clássicos. Mas não é o caso dos últimos álbuns, infelizmente. Bem, em 11º lugar, eu vou colocar o álbum Temples of Ice, que é até um disco de metal razoável, né? Embora também não seja o melhor da era Tony Dolan, The Demolition Man. É um disco como o Wastelands, muito bem produzidos, um pouco mais pesado, em faixas como Tribes, Trinity. Tem momentos melódicos como Fair Tale e a própria faixa título. Tem um cover do Speed King, né, do Deep Purple, né? E, enfim, é um disco, né, bem interessante, apesar de ser também bastante diverso dos outros da discografia, dos mais importantes da discografia do Venom. Bem, a partir de agora eu falo de álbuns que realmente são bons e que, de alguma forma, acabam, digamos assim, contentando aquele que gosta do Venom. Em 10º lugar, eu coloco Fallen Angels, de 2011, que é o melhor disco da fase atual da banda, né? Um disco pesado, né? Não muito bem produzido, sem grandes... mas com algumas faixas e composições mais felizes, como a primeira faixa, Hammerhead, Nemesis, Pedal to the Metal, e especialmente Lap of the Gods, a melhor do disco. Hail Satanas, Punk is Not Dead, Valley of the Kings e Fallen Angels, né? Além de alguns bônus aqui. É um disco bem interessante, né? E é por isso também que eu tenho até em vinil, né? Um disco bom, assim, surpreendente na discografia atual do Venom. Em 9º lugar, eu vou de Metal Black, de 2006, um disco que surgiu como uma espécie de renascimento da banda, porque anos antes do lançamento desse disco, o Cronos tinha sofrido um acidente, uma queda, né? Ele estava praticando montanhismo e sofreu inúmeras lesões que o obrigaram a ficar um bom tempo parado, né? E durante esse tempo parado, a banda aproveitou para lançar esse box aqui, comemorativo, chamado 2005, né? Lançado em 2005, contém 4 CDs com algumas raridades, algumas faixas ao vivo, algumas versões alternativas. E só lançou, então, o álbum de estúdio em 2006. Então, tem um hiato entre o Resurrection, de 2000, e o Metal Black, de 2006. Sendo que, entre um álbum e outro, sai o Mantas e volta o Mike, né, Hickey, que foi o guitarrista da banda no disco Calm Before the Storm. É um disco bom, realmente, assim, embora não seja tão bom quanto os clássicos, mas é um disco digno da história do Venom, com as faixas Antichrist, Burning Hell, a melhor do disco, House of Pain,
Regis Satanas, Maleficarum e a faixa título, né? Então, Metal Black em 9º lugar. Em 8º lugar, apesar dos pesares, eu vou mencionar justamente Calm Before the Storm. Esse disco aqui lançado em 1987, que contém faixas que já vinham sendo executadas pela banda, ainda com Cronos, né? Nos shows que fazem parte do disco Eine kleine Nachtmusik, né? Esse disco duplo lançado em 85, 86, né? Que contém os shows daquela época. Já algumas canções já estavam presentes e elas aparecem aqui nesse disco, né? Vocês se lembram, como eu disse, ele tem 2 guitarristas, que são o Mick Hickey e o Jimmy Clare. E a sonoridade da banda é bastante diferente, né? Mas tem bons momentos, como Black Christmas, The Chanting of the Priests, Under a Spell, a faixa título, uma faixa muito boa que a banda ainda executa ao vivo, né? Na fase atual. Beauty and the Beast, que é uma espécie de tentativa de emplacar um clipe, assim, uma música bastante diferente, mas uma música legal dentro, assim, para quem gosta, digamos assim, de um hard rock feito por uma banda de heavy metal, né? Então, Calm Before the Storm em minha opinião, na minha discografia, tem a 8ª posição. Em 7º, eu vou destacar justamente um disco clássico, o Possessed, de 1985. É um disco estranho, é um disco com uma sonoridade um tanto estranha, assim, parece pior produzido do que os primeiros discos do Venom. É um disco feito com um certo desleixo, né? E pouca criatividade, mas tem alguns bons momentos. As 3 primeiras faixas são muito boas: Power Drive, Fly Trap e Satana Kissed, né? Além de uma faixa que eu acho muito interessante, chamada Mystique, que já contém linhas de guitarra, né, que o Mantas foi desenvolvendo ao longo da carreira, né? Ele que, na minha opinião, foi o único dos 3 músicos que evoluiu ao longo da sua carreira, né? E prova disso é que os discos, as produções atuais do Mantas, né, especialmente nessa versão renovada da formação da época do Primeval, chamado Venom Incorporated, Venom Inc., é bastante interessante. Inclusive, esse disco, né, que eu coloquei fora da discografia, mas poderia colocar dentro, porque é a mesma formação da época do Primeval, é um disco muito melhor do que os últimos discos que o Venom lançou nos últimos anos, ok? Então, vale muito a pena conferir esse álbum Avé, lançado em 2017 pelo Venom Inc., que é uma banda composta pelo Mantas, pelo Tony Dolan, o Demolition Man, no vocal e no baixo, e pelo Abaddon, né? Que nesse disco aqui fez um ótimo trabalho. Muito bem, em 6º lugar, à frente, portanto, do Possessed, eu vou com Casting Stone, de 96, né, que foi o disco do comeback da banda, né, com a formação clássica, né. O disco tem essa capa aqui, né, e essa versão aqui, né, nesse formato diferente, um disco duplo, que contém a formação original, que tenta, digamos, recuperar as raízes, né? Talvez não tenha agradado tanto, mas eu acho o disco muito bom. Tem algumas inovações, tem uma sonoridade à altura da época, e eu chamo a atenção especialmente para as faixas The Evil One, bastante pesada, Raising in Hell, que aproveita assim, toda a onda thrash, black metal, Destroy e Damned, né, uma das mais pesadas, um tanto quanto Doom Metal,
E algumas que mostram o Venom também, curiosamente, flertando com o metal eletrônico, por conta principalmente do gosto do Abaddon. As canções, então, Domus Mundi e Swarm, né, contém aí uma musicalidade um pouco mais momentos assim meio industriais, né? Mas é um disco muito bom, em minha opinião. Fica em sexto lugar, né? Numa posição aí privilegiada, embora fora do top 5, que é constituído, em minha opinião, em quinto lugar pelo Primeval, de 1990, um disco muito bom, como eu disse, bem gravado. A faixa Primeval é muito boa, com linhas de baixo, né, as melhores que o Venom praticou. De fato, o Tony Dolan parece ser um baixista melhor do que o Cronos, né? Embora talvez não tenha a mesma presença de palco, mas faz um bom trabalho, especialmente no estúdio. Parasite, Black Are the Priests, Carnivorous, Skeletal Dance, né? Faixas muito pesadas, fortes, muito boas. E eu destaco também o cover que a banda faz nesse disco da música Megalomania, né, do Black Sabbath, tem no álbum Sabotage. E é uma versão, inclusive, melhor do que a original, em minha modesta opinião. Então, eu considero Primeval um disco excelente, quase tão bom, né, quanto o Resurrection do ano 2000, que eu coloco na digníssima quarta posição na discografia do Venom, para a alegria ou descontentamento do meu amigo Marcelo Roncone, que considera esse álbum o melhor. Eu não digo que é o melhor, mas talvez seja o melhor produzido e, em termos técnicos, de fato, o disco tecnicamente melhor do Venom, né? Que une, né, uma felicidade nas composições a um peso e há uma técnica instrumental, a bateria, né, do Anton, né, aqui soa muito bem. Ele não nega que foi influenciado pelo metal dos anos 90, leia-se Pantera, e, e também por isso, né, Mantas esteve à altura, né, do desafio de acompanhar, digamos assim, essa onda do heavy metal, né? E aí o álbum todo é muito bom, especialmente, né, a faixa título, Vengeance, War Against Christ, Pandemonium, Firelight, Black Flame of Satan, é claro, minha favorita, 13, Disbeliever e quase todas as outras, né? Enfim, um disco muito bom, sem nenhum deslize, com um disco quase perfeito, que só não fica entre os três primeiros, porque eu tenho que dar espaço para os três primeiros, que são os discos clássicos do Venom, né? E aí, por conta disso, eu vou até mostrá-los em vinil. Começando em terceiro lugar com o At War with Satan. Eu tenho essa versão aqui. Eu tinha o nacional, mas eu acabei ficando só com o importado, que tem uma capa dupla, que tem essa capa assim que abre como um livro, né? O livro do Armagedon. Então, é justamente, de certa forma, é um disco conceitual, né? Que fala do fim do mundo, da recriação do mundo ou da rebelião dos anjos caídos, né? E aí, enfim, é uma faixa interessante que ela começa no disco anterior, no black metal, ela permanece aqui e ela não tem fim, porque ela anuncia assim uma continuação de guerra, né? Quase que uma visão nietzschiana do conflito eterno, né? Nesse caso, entre o bem e o mal. E enfim, uma faixa épica, mas ao mesmo tempo brutal, um momento assim, né, excelente. Acho que se fosse para escolher uma música do Venom, certamente At War with Satan seria a canção, né? Essa faixa enorme com
e talvez também aquela que apresenta questões assim musicais mais interessantes dos elementos que foram desenvolvidos pelo metal extremo, né? Bateria cheia de blast beat, né? Baixo distorcido, sonoridade de guitarra bastante estridente, vocais guturais, vocais distorcidos, momentos poéticos, mas poéticos no sentido, uma poética do mal, né, nessa faixa. E, enfim, um disco muito bom, que ainda contém algumas boas faixas no segundo lado, né? Especialmente, na minha opinião, as faixas Cry Wolf e Stand Up and Be Counted, uma faixa que ao vivo, né, funcionava muito bem nos shows do Venom. Enfim, é um disco clássico excelente, mas eu vou colocar em segundo lugar o primeiro disco do Venom, Welcome to Hell. Para muitos, o primeiro disco do metal extremo, ainda que a banda aqui, né, tenha, né, na verdade ela entrou no estúdio para gravar uma demo, mas tinha tantas composições que a gravadora achou melhor lançar logo um disco, né, e as faixas, ainda que não muito trabalhadas, se tornaram clássicos absolutos do heavy metal, como Witching Hour, 1000 Days in Sodom, In League with Satan, né, a música mais pesada e o primeiro grande single do Venom. E além de Schizo e Poison, Live Like an Angel, Die Like a Devil, enfim, uma sonoridade assustadora para a época que chamou atenção em meio a New Wave of British Heavy Metal como a banda mais extrema. Até que no ano da graça de 1982 surgiu o Black Metal, que eu tenho aqui nessa versão simples, original, e numa versão relançada como vinil duplo, né, e cheia de bônus. É claro que eu tenho também, né, pelo menos 2 versões em CD, com bônus, uma delas, inclusive, com um DVD bônus, que contém aquele célebre show do Hammersmith Odeon, de 1º de junho de 1984, né, que foi lançado também em vinil como um bootleg, né, um pirata. Mas, enfim, esse é meu disco favorito, talvez. Não é o melhor disco de heavy metal da história, né? Claro que, tecnicamente, ele não é superior ao Painkiller, mas é o que eu mais gosto, é o que eu escuto com maior prazer e maior inspiração, né? Uma das maiores realizações de uma estética sobre o mal que eu conheço, além de ser o disco seminal que deu origem, né, a todo o gênero, apesar de que, né, ao longo dos anos, surgiram diversas ondas do black metal. Essa foi só a primeira, com Venom, logo depois Celtic Frost, Bathory, Merciful Fate, King Diamond, e no final dos anos 80, com bandas como Rotting Christ, Samael, depois nos anos 90 com black metal norueguês e assim por diante. Mas essa foi, de fato, a origem, quer queira, quer não. Ainda que outros elementos tenham sido descobertos e incorporados ao gênero ou ao subgênero posteriormente, tudo surgiu a partir do black metal do Venom, né? Que, né, contém aí, do início ao fim, canções absolutamente imprescindíveis para todo fã de música pesada extrema. Black Metal, To Hell and Back, Buried Alive, Raise the Dead, Teacher's Pet, Leave Me in Hell, Sacrifice, Heaven's on Fire, Countess Bathory, talvez a música do Venom mais conhecida, e termina com Don't Burn the Witch e uma prévia de At War with Satan. Meus amigos, foi isso, né? Eu tenho também, claro, outros elementos aqui, né, de colecionador, os discos solos do Venom, né, do Cronos, né? Ele lançou pelo menos 3, Dancing in the Fire,
né, esses discos com os guitarristas do Calm Before the Storm, Rock and Roll Disease e depois uma coletânea chamada Venom, né, o disco do Cronos chamado Venom. Tenho, né, algumas coisas do Empire of Evil e do Venom Inc. Além do disco ao vivo, né, o Eine Kleine Nachtmusik, né, que é um dos itens aqui mais valiosos da minha coleção, né, esse disco aqui, acho que é o mais caro que eu paguei. Na época foi R$150, mas hoje não sai por menos de 500 e não sai da minha casa por dinheiro algum, né? Essa verdadeira relíquia, né? O disco ao vivo, que deu origem também a um DVD, ou inicialmente um VHS, depois um DVD, né? Hoje conhecido como Live in London, e diversas coletâneas, né? Skeletons in the Closet, né? Kissing the Beast, que traz uma compilação da era Tony Dolan, e coletânea de singles, os discos promocionais chamados Assault, né? Que tem o Assalto na França, o French Assault, o Japanese Assault, o German Assault e tantos outros, né? Nessa coleção aqui. Existe uma dessa também dos singles que eu não tenho, né? E se algum de vocês tem e quiser fazer negócio, por favor, escrevam, entrem em contato comigo, porque o que eu puder, eu gostaria de ter do Venom, que, como eu disse, é a minha banda favorita. Muito bem, acho que eu já falei demais, vou encerrar aqui, aproveitando então para dizer que agora, esta série chamada The Dark Side of the Flame, agora se transforma na Black Flame of Satan, porque eu vou falar justamente das bandas mais extremas dos anos 80, começando hoje com Venom, e nos próximos episódios vou falar de Celtic Frost, Bathory e Merciful Fate. Aguardem e não percam. Até a próxima.